Prezados amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando mais um programa, agradecendo pelo carinho da sua audiência. Hoje nós vamos, aqui no nosso quadro Nossa Voz, que é a de abertura do programa, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Ao invés de fazermos aquelas declarações costumeiras, nós vamos ler uma mensagem que eu achei interessante, retirada aqui de uma revista, uma revista espírita, mas ela é retirada, na verdade, do livro Astronautas do Além, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier e psicografada, o autor da mensagem, o Espírito de Emmanuel. O título é Vencerás. Eu achei legal, talvez vocês concordem comigo. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do meio destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas, trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade, convence-te de que a vitória espiritual e construção é para o seu dia a dia. Não desista da paciência, não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, esquecimento para o mal. Perdão às ofensas. Recorde que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho, te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens e nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração, para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e preserva no trabalho. Persevera no trabalho, que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Paz a todos. Nosso tema livre de hoje, nós colocamos o título de Os Pequenos Gênios. Vocês já vão entender por quê. A gente vai começar falando logo aqui com a Andréia, também comigo hoje a Hilde. Vamos começar pela questão 203 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? A resposta é essa. Dão-lhes apenas a vida animal, corporal, Pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Uma explicação rápida sobre isso. Claro, o espírito provém do espírito. E o corpo provém do corpo. Então, os pais, eles cedem o material genético, que é físico, que provém do corpo, não o espírito, Muitas vezes esse espírito que está vindo nessa família não tem nada a ver com aquela família. Está vindo num primeiro momento por uma situação que foi planejada. Nós vamos desenvolvendo aos poucos, daí vocês vão perceber melhor onde é que a gente está querendo chegar. A 207, Hilde, ela diz o seguinte, frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? Não, respondem os espíritos. Porque diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, foi o que ela já adiantou um pouquinho. Mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. E aí pergunta assim, de onde se originam, é uma desdobramento da mesma pergunta, de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Resposta dos instrutores espirituais, é que uns e outros são espíritos simpáticos,
que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. A gente lembra, antes de passar a palavra para ela, que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, também fala naquela passagem de Jesus com Nicodemos, quando a certa altura Jesus resume o seguinte: se um homem não renasce da água ou do Espírito, ele tem que renascer da água do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Troca em miúdos para nós. A Andréia, como você falou, ela adiantou um pouco, né, essa questão. E realmente não tem como nós transferirmos os nossos talentos para os nossos descendentes ou para qualquer pessoa que seja. Na questão dos pais, nós, quando recebemos um espírito como filhos, tem a questão da genética, a aparência física, mas a questão moral, ela é individual. Isso é de cada um. Então, pai e mãe não transferem valores morais. Isso nós podemos trabalhar na educação, mas como transferir, né, os valores, não tem como, né? Porque o que foi dito anteriormente, o que vem do espírito é do espírito. Né? Aí. Não tem outra. Na questão 218, Andréia, encarnado, uma vez encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E a resposta é bem curtinha. Guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Lembra que nós tratamos sobre ideias inatas, tendências inatas também recentemente? Aqui na questão, na resposta dos espíritos, eles dizem que como nós vivemos diversas vidas, como nós reencarnamos muitas vezes, nós guardamos na nossa memória inconsciente essas experiências vividas. Então isso é chamado de ideia inata. Então nós não lembramos naquele momento, mas aquilo está guardado no nosso inconsciente, né? Uma memória. Então muitas situações nós vamos ter como se fosse um flash daquela memória, como se viesse à nossa mente consciente coisas ligadas às nossas vidas anteriores, mas nós não lembramos conscientemente. Nós podemos sim acessar essas memórias com permissão dos espíritos protetores em desdobramento pelo sono, né? Mas, em geral, de forma educativa, nós esquecemos, mas conservamos a ideia inata. É isso mesmo. Na questão seguinte, a 219, qual a origem das faculdades? Agora nós vamos começar no tema propriamente dito. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos ou das línguas, do cálculo, etc. Resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Justamente. Nós trazemos conosco essa bagagem. Então, quantas existências, quantas vidas pretéritas nós já experimentamos. E tudo que nós aprendemos fica conosco. Embora, quando aqui reencarnamos, dependendo da situação, até pelo que nós vamos desenvolver, pode ser que tudo que nós já aprendemos, por alguma razão, e até mesmo para desenvolver outras habilidades, aquilo que nós já sabemos, que nós já aprendemos, está ali guardado conosco. Mas, em vista nós temos aí vários exemplos, né, de crianças e jovens que com 12, 14 anos já se formaram em mais de uma faculdade, não é verdade? Isso é o que ele traz com ele, do aprendizado que ele teve em outras experiências. E antes da gente passar para a segunda parte do nosso estudo, tem a questão 220. É importante que a gente frise bem que a fonte que a gente está extraindo essas informações. Pode o espírito, mudando de corpo, quer dizer,
uma outra reencarnação, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Resposta: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Isso, nossa, é muito claro, né? Não tem como a gente ficar com dúvida, né? Mas os espíritos, eles podem optar, né? Se for do merecimento e do planejamento, eles podem optar em não desenvolver determinada habilidade que eles já têm numa determinada vida para poderem exercitar e aprender outras habilidades. Então vamos supor uma pessoa que seja música, né, que aprenda ou que toque muito bem. Ela pode numa vida não lembrando ou não tendo acesso a essas informações e tendo muita dificuldade. Isso vai fazer com que ela se direcione para outro campo e que nós todos precisamos nos desenvolver intelectualmente em várias áreas, né? Então por isso nós vamos, muitas vezes, essas habilidades vão ficar latentes no nosso espírito, mas não que nós a perdamos. Ela pode reaparecer na reencarnação seguinte, ou pode ser muito útil, inclusive, no plano espiritual. De lá pode, até para inspirar encarnados a compor, no caso que ela falou de um músico. Lembrando que eles citaram, e isso é muito importante, todo abuso intelectual, não é só nas grandes artes, mas todo abuso da inteligência, quando a pessoa usa para o mal, que prejudica a si ou a terceiros, vai ter responsabilidade. Então, às vezes, a pessoa volta, até em casos graves, realmente idiotizadas, com limitações, com deficiências graves, como consequência de delitos cometidos usando a inteligência. Né? E a gente sabe que quanta gente tem inteligência muito boa, muito elevada, digamos assim, mas que infelizmente usa essas faculdades para o mal. Né? Agora, eu vou fazer aqui citar uns casos que eu andei pesquisando, que eu também desconhecia, de pequenos gênios, crianças que agora já não são mais crianças, porque aqui alguns devem estar já quase na idade madura. Esse primeiro caso aqui é de 1999. Eu entendi que é a data de nascimento desse menino aqui, que era menino de então. Mas a gente lembra rapidamente, né, quando se fala em grandes gênios, a gente lembra de Mozart, por exemplo, né, que começou a compor aos 5 anos de idade. E o pintor Rafael, que aos 15 já era considerado um mestre. Olha, não é fácil, né? Mas os casos que eu tenho aqui foram o seguinte, ó. Jacob Barnett, um americano, ele era autista, né? Aos 2 anos deixou de falar e quando voltou a fazer isso, aos 4, se comunicava em 4 idiomas. Ingressou na Universidade de Indiana com apenas 11. Aos 12, publicou um post com ideias próprias sobre a teoria da relatividade de Einstein. Dotado com QI de 170, aos 14 anos começou um doutorado em física quântica e se tornou professor adjunto. Olha só, que espetáculo, né? Indiano Akrit Jaswal, 1993, parece que precoce ao nível máximo. Aos 10 meses deu os primeiros passos. Aos 2 anos lia e escrevia e aos 5 estudava as obras de Shakespeare em inglês. Aos 7 anos realizou sua primeira intervenção cirúrgica sem ter ainda formação acadêmica, que só começou aos 11, seu QI estimado em 146. Terceiro caso aqui, Judith Polgár, enxadrista húngara, aos 15 anos recebeu o título de grande mestre de xadrez, a mais jovem a receber este título. No ano de 2002, venceu Garry Kasparov, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos. Olha só onde que nós estamos. Wilson Taylor, meu xará, que bom que eu tivesse incluso, né? Fosse eu, né? Nasceu em 1994, apaixonado pela física nuclear, fabricou um reator de fusão nuclear aos 14 anos. Com esse projeto, ganhou o primeiro prêmio na Feira Internacional de Ciência e Engenharia da Intel. E o último caso que eu trago para vocês é de Alma Deltscher, pianista, violinista e compositora. Começou a tocar piano aos 2 anos e violino aos 3. Aos 4 já compunha suas primeiras peças, aos 6 já podia escrevê-la à mão, e aos 7 compôs sua primeira obra de importância, a obra a dizer Sweeper of Dreams, que parece que virou filme.
Já foi comparada com Mozart, embora não se sinta à vontade com essa comparação. Aí eu pergunto para vocês aí, quais os objetivos desses casos de gênios? Porque nós tivemos muito mais gênios ao longo da história da humanidade. Claro, muitos certos estão naquela fase de não querer, não poder reencarnar. Mas por que vem alguns desses, talvez reencarnação de alguns gênios, exatamente dos gênios do passado, essas pessoas que eu citei aqui, né? Tem uma que é música, né? Foi a última que eu vi aqui. Mas qual é o objetivo disso, na sua opinião? Como a doutrina mesmo nos traz, né, e conforme a leitura que nós fizemos aqui, nós sabemos que olhamos aquele ser e falamos, nossa, que incrível, 7 anos, 14 anos e tem todo esse conhecimento. E esquecemos que ao olhar aquele ser ali, muitas vezes é um espírito milenar. Então ele traz com ele toda uma informação para auxiliar o desenvolvimento da humanidade, tanto na arte quanto em todas as áreas. Muitas vezes é um exemplo e aí as pessoas que assistem ou que ficam sabendo se inspiram e é para impulsionar, né, um grupo de pessoas ou uma comunidade, enfim, a sociedade. Serve como exemplo, né, para sentir vontade de se instruir e ir mais além, né? E muitas vezes esses seres vêm, né, esses espíritos vêm em famílias humildes, que é para justamente mostrar que, independente da situação, você pode se desenvolver. Eu acrescentaria aqui também que é um vasto campo de estudo, né, para espiritualistas, de modo geral, e para nós espíritas, principalmente, é uma comprovação da reencarnação, é uma prova da reencarnação para nós, porque não tem de onde essas criaturas tirarem aquele conhecimento, aquelas pendores tão rápidos. Tem um segundinho para você, Andréia, para você falar um pouquinho sobre, reforçar, né, eu vou ler uns casos aqui, mas para essa ligação de hereditariedade ou não hereditariedade. Só para ilustrar o final aqui, gênios, pessoas gênias que geraram filhos medíocres. Sócrates, Napoleão, Péricles, Marco Aurélio, Cícero, Goethe, La Fontaine e Beethoven. E tem os casos contrários, de gênios, filhos de pais intelectualmente comuns. Bacon, Descartes, Copérnico, Galvani, Hegel, Spinoza, Kepler, Kant e Locke. Como a Hilde falou, né? Sempre para um objetivo de educação, né? Tanto para aquela família que vai lidar com aquele espírito, quanto para a comunidade, para a sociedade como um todo, né? Então, sempre é uma aprendizagem. O espírito provém do espírito, mas o corpo não... Não é hereditariedade Não isso. é hereditariedade. Às vezes, pais e filhos, como falou numa pergunta lá, por simpatia, Exato. né? Porque sabe que ali seu pai é músico e ele também é músico. Como espírito, ele reencarnando como filho daquele pai, ele vai ter mais chance de apoio, estímulo, incentivo para ele também desenvolver a sua arte, né? Gente, muito obrigado. Grande abraço, até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, livre-arbítrio, causas e efeitos, saúde, necessidade de maior estudo. No editorial, a vida em 4 estações. Os animais são também espíritos? Espiritismo, mídia e tecnologia. Reencarnação, karma e saúde. O espiritismo sem o Cristo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu vou colocar a respeito do Evangelho de Marcos e de Lucas, quando eles falam sobre as palavras de Jesus, que são as seguintes que eu vou ler aqui. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar seu pai de seu filho, sua mãe de sua filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigo os da sua própria casa. Bem, sabemos que são figuras de linguagem com a profundidade que Jesus sempre falava,
para reflexão, para aprendizado, para estudo sobre o Evangelho de suas palavras. É claro que Jesus não veio trazer violência nenhuma, bem pelo contrário. Ele veio trazer a Boa Nova. A Boa Nova é a notícia de paz, notícia de amor, notícia de justiça. São as verdades divinas. Porém, ele prevenia nessa época que toda ideia nova que se traz à humanidade ou a um grupo qualquer vai encontrar resistência, porque vai exigir mudanças, vai exigir esquecimento de ideias errôneas anteriores, vai exigir renovação das pessoas. E Jesus já prevenia a humanidade, seus discípulos, que essas suas ideias novas iam trazer esclarecimentos, despertamentos, mas, por outro lado, iam trazer a não aceitação, principalmente das ideias contrárias, ideias que eram praticadas como abusos, a escravidão, a violência, o domínio, e justamente por isso os dominadores, os escravizadores, não iriam aceitar essas ideias. Isso porque ia tirar eles da sua zona de conforto, do seu domínio, dos seus privilégios naquele momento da humanidade. Então ele já disse que ele ia trazer a espada, porque haveriam divisões em seu nome, por sua doutrina, por suas palavras, por sua verdade, haveriam guerras sangrentas, haveriam disputas, e isso poderia acontecer até dentro das próprias casas, onde familiares se dividiriam em função de suas crenças, de seus interesses, né, e de seus valores. Pois bem, essa Boa Nova de Jesus, ela veio trazer verdades sobre a criação, verdades sobre a vida. E isso transtornou a ponto de que os poderosos da época mataram o corpo de Jesus, imaginando que assim poderiam matar as suas ideias. Pois essas ideias, sendo elas divinas e sendo elas eternas, é claro que eles não conseguiram. São mais de 20 séculos e as ideias de Jesus continuam cada vez mais sedimentadas, cada vez mais compreendidas pelas pessoas e cada vez mais tocando a consciência das pessoas. E a consciência de cada um de nós, que é tocada pelas verdades do Evangelho, pelas verdades de Jesus, ela não pode mais voltar atrás, porque ela desperta por uma verdade íntima de cada ser. E aí há duas opções, que seria mais uma das divisões a que Jesus se refere, a divisão íntima. Ou eu vou realmente, depois de compreender essa verdade, trabalhar e vou exercitar e vou me aprofundar nessas verdades no meu dia a dia, vou adotar esse comportamento para mim, ou eu vou negá-las e vou ficar no comodismo do meu materialismo, vou ficar no comodismo da minha situação atual, que é privilegiada, e vou negar isso. Tenho essa opção, porém, essa opção vai trazer uma profunda incoerência íntima que acaba por mutilar a própria felicidade do ser. E isso acontece, e isso está acontecendo. E o que a gente tira de conclusão é que essas verdades foram ditas, estão florescendo, estão se fortalecendo, e a opção é nossa. A opção é nossa de aceitar que vamos ter divisão, vamos ter que trabalhar nossas dificuldades, deixar o homem velho. Essa divisão íntima significa abandonar o homem velho, os velhos comportamentos, e um de cada vez das nossas deficiências, das nossas dificuldades, ir trabalhando elas e renovando, a fim de seguir o Evangelho de Jesus, a fim de superar o homem velho e a fim de compreender essas palavras de Jesus sobre a divisão que ele traria. Muita paz, muita harmonia em seus corações. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, livre-arbítrio, causas e efeitos, saúde, necessidade de maior estudo. No editorial, A Vida em 4 Estações. Os animais são também espíritos? Espiritismo, mídia e tecnologia.
Reencarnação, Karma e Saúde. O Espiritismo sem o Cristo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro O Espiritismo Responde, recebemos a seguinte pergunta. Não perco nenhum programa de vocês, mas nem tudo eu consigo entender. Por exemplo, tem hora que vocês dizem que precisamos ter paciência e resignação para enfrentar certos problemas da vida, e em outros que não devemos nos acomodar, que devemos sair da zona de conforto e ser mais atuantes. Afinal, ficar no meu cantinho já não é suficiente se eu sei que não posso mudar o mundo? Caro amigo, cara amiga, o que eu posso dizer para você que nos enviou essa pergunta é que não é suficiente ficar no seu cantinho. Na sua pergunta, você coloca paciência, resignação e acomodação. Muitas vezes, nós atribuímos a essas palavras e virtudes significados semelhantes. Porém, a paciência é a capacidade de suportar contrariedades, incômodos e dificuldades com calma e tranquilidade, ou seja, independente da situação que lhe chegue, você consegue se manter equilibrado, ter calma e desenvolver a situação com tranquilidade. Resignação é aceitação, mas é uma aceitação que vem do coração, porque você se submete à vontade de alguém. E aqui, como nós estamos falando do que a doutrina nos ensina, nós estamos nos submetendo à vontade do Pai, à vontade divina. E a acomodação é justamente a passividade, a inércia, não fazer nada. Essa situação está acontecendo, eu não posso mudar o mundo, não posso fazer nada, então vou ficar aqui quietinho no meu canto. E isso não é uma verdade. Nós necessitamos fazer a nossa parte. Então nós trabalhamos, estudamos, aquilo que está dentro das nossas possibilidades, nós executamos. Então eu faço a minha parte, eu e você fazemos a nossa parte. E aí entregamos a Deus. E aceitamos aquilo que vem para nós conforme a providência divina. Isso é a resignação. Mas ficar quietinho no cantinho e não fazer nada, isso é uma passividade, é inércia, é acomodação. Então, dependendo da situação pela qual nós estamos vivendo, nós fazemos, nós nos colocamos, nós somos seres ativos. E aí eu vou até onde eu posso. Já que eu cumpri com o meu papel, eu fiz o melhor, tudo que eu podia por essa situação, então agora que seja feita a vontade do Pai. E aí é aceitar o que vem para nós, que nós chamamos de resignação. É o que vem, é o que acontece para nós, é o melhor. Mas jamais ficar acomodados. Isso aí não faz bem nem para nós e nem para a sociedade. Muita paz, muita luz e uma ótima semana para todos.